É isso aí, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do Café com Zac aqui. Hoje vamos dar continuidade a isso aí, ó. Café com Zac é falando de negócios. Põe no centro da terra aqui. Eu quero agradecer primeiro também nossos patrocinadores, né? Mandar um abraço pessoal da Mercavejo, consultoria em marketing, a Merlin Brindes, Netflix, o Regional, a Vox FM, os refrigerantes Devito e a você. Quer entrar em contato com a gente? Entre em contato, o telefone tá aqui abaixo, fale com a gente, siga a nossa página, não vai quebrar o dedo, juro mesmo. Vai lá e clica. Café com Zac é no YouTube, Café com Zac é no Instagram, Café com Zac no TikTok, em tudo que é lugar, gente. Vamos apoiar o projeto. E hoje, Café com Zac é falando de negócio, eu trouxe aqui o Luiz Olavo. Luiz Olavo, para vocês conhecerem, eu acho que vocês estão vendo bastante na internet. Ele está fazendo faculdade de jornalismo, ele é um criador de conteúdo também, digamos assim, e hoje está na frente aqui da parte jornalística, de um repórter do Regional. É isso, eu falei, eu te falta mais coisa. Não, é isso. Bom Acho que dia, boa resume tarde, tudo. boa noite, boa madrugada, como é que você Bom tá? dia pro dia todo, né? É, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É isso mesmo, né? O criador de conteúdo, tá fazendo a faculdade e tá na frente hoje de um grande jornal regional, que é um patrocinador nosso aqui também, e criando muitas notícias, é isso, né? A gente tá expondo, né, as notícias, as verdades. Isso, Tem até o quadro Na Mira da Verdade, que a gente brinca, que é o expondo as verdades. É isso que é o nosso papel lá no Regional hoje. Foco. isso é legal. O jornalismo é algo que te encanta? O que te encanta hoje? Você fala, não, isso aí foi uma porta que me abriu. É esse caminho, você quer ser influencer, quer ser... O que é o Luiz Olavo? Qual que é o teu negócio? Não, eu acho que o jornalismo foi a parte que mais me encantou pela questão da propriedade na palavra. Ética. Eu não posso só ligar o telefone e sair falando o que eu quiser. E isso que é o mais importante, porque hoje todo mundo liga o telefone, fala e vira alguma coisa. É influenciador, você tem o poder da fala na mão, né? Você só Sim. liga e põe no Instagram. Eu quis me profissionalizar nisso, buscando jornalismo para poder ter um poder na minha fala. Então minha fala vai valer. Não é só a minha imagem, não é só o que eu faço, se eu danço ou não. É o que eu sei falar, o quanto eu tenho de ética na minha fala, é o peso da minha fala. É o que me encanta, é poder ter controle, dosar e saber o peso daquilo. Então eu sei que se eu for numa praça gravar, ela vai ficar limpa no dia seguinte. Isso E é as legal. pessoas mostram pra mim, elas mandam, pô, obrigado que você veio. Isso é muito mais importante pra mim, foi o que eu busquei. Você tá com 25 anos. 25 anos. E como é que você tomou a frente de falar, não, a minha posição de fala vai ser essa, a minha postura vai ser aquela? Tem algo influenciando você para ser desse jeito ou você começou a criar seu próprio estilo de ser? Como é que foi? Eu acho que é uma mistura de várias coisas, né? Então, assim, eu tive uma criação familiar muito boa. Tive exemplos muito bons na minha família, tive exemplos perto de mim. E também assistindo conteúdos, você assiste pessoas boas na internet, você vê políticos conversando, você vê jornalistas falando, você começa a adotar uma postura mais séria, como a gente fala da ética, você começa a buscar um caminho, mas eu acho que eu sou uma mistura de várias coisas. Então eu não posso dizer que é uma ideia só minha, o jeito que eu falo, mas é um mix dos outros comigo, com o que eu penso. Eu resolvi adotar essa postura, ser mais sério, mais responsável na minha fala. Eu não brinco tanto. Eu tento criar uma intimidade com o ouvinte, com o leitor, com o seguidor, mas com um limite. Isso tem estudo para isso ou tá saindo natural? Como que é? É uma mistura também. É natural, sempre foi da minha maneira, natural, mas agora na faculdade vai aliando. Então, a hora que você vê, as ideias da faculdade coincidem com as ideias que eu pratico no dia a dia e eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que eu estou no caminho certo, então eu só vou aprimorando isso. Mas é um estudo, né? A questão da ética e a responsabilidade tem um estudo focado nisso no jornalismo, que é a postura do jornalista perante a notícia. Você tá no segundo ano. Isso. Desses 2 anos já de jornalismo, você fala para mim, Daniel, realmente quem quer ser jornalista vale a pena e precisa fazer uma faculdade dessa? Vale a pena. Qual que é o diferencial disso? Não, se você acredita assim, hoje, você está no segundo ano, lógico. São 4 anos ou 5? São 4. 4 anos, tá? 2 anos, você já está tomando a frente do jornalismo. Você fala, olha, se eu não tivesse fazendo essa faculdade, eu às vezes eu não teria aprendido tal coisa. Você acha que realmente modifica? Não, realmente modifica. Eu falo que parte mais da sua vontade. Mas na faculdade eu conheci professores. Eu falo que jornalismo é muito importante você conhecer pessoas. Pessoas são fontes. Todo mundo que você conhece depois que você vira um jornalista é fonte.
Você ter acesso a essas pessoas da faculdade é muito bom, porque eu tenho acesso a uma professora que ela se formou na época da ditadura, que ela tem uma baita de uma bagagem, ela conhece muitos jornalistas, então aquilo me ajuda. Porque se eu precisar de uma ajuda na TV Tem, hoje eu tenho contato na TV Tem, na SBT, eu tenho contato no Diário da Região, porque eu tô lá. Então é isso que ajuda mais do que só o próprio conhecimento da faculdade, é o networking. Sim. É ter pessoas. Você acha que nessa base, hoje a gente fala em jornalistas, eu tô vendo muito mais o jornalismo antigo. Os antigos ainda são os jornalistas. O que está acontecendo, no teu ponto de vista, que o jornalismo hoje não se tornou algo tão sério no sentido assim, se o jornalista falava antigamente, eu acreditava. Hoje, a primeira coisa é a interrogação. Quem é que está mandando ele falar? Ou eu estou mentindo? Não, você tá certo. O controle dos celulares hoje, a rede social, ela divergiu muito a palavra. Antes a palavra era um jornalista estudado, você sabia que passou por uma redação, você sabia que tinham mais pessoas por trás. Hoje, se eu ligar o telefone, como a gente falou, e resolver gravar e falar que eu sou jornalista, até você saber que não é a minha palavra contra a sua. Então você sabe que não passa por uma equipe, não tem uma apuração. É alguém que ligou e falou. Tem que duvidar mesmo de tudo. Você não tá errado, ninguém tá errado, tem que duvidar. Tem que duvidar, tem que pesquisar, porque é muito fácil alguém querer te enganar hoje, induzir você. Começa a vir essa época política também, falando um pouco de política. Vão surgir inúmeras pessoas tentando te convencer do contrário do que você pensa. Por causa do celular. E antes era muito mais fácil. Você era muito mais fácil, não, muito mais difícil, na verdade. Você era um político, você tinha um apoio de um partido, você tinha estudo, você tinha um pouco mais de conhecimento. Hoje em dia qualquer um fala o que quer. E acaba virando aquele base do influenciador político, né? É, Que é o influenciador político, o criador de conteúdo político. E a política em si, o marketing político já identificou que esses caras comunicam-se com muita gente. Então, cada um tem seu preço. Você acha que realmente vale a pena você modificar o estilo de ser ou não? Daniel, eu vou continuar sendo eu e por mais... Lógico que a gente precisa ganhar o dinheiro. sim. Mas você vê a importância de ser um jornalista sério? Não, eu vejo. Eu não ligo. Eu acho que o dinheiro virá de qualquer maneira se eu continuar fazendo o meu trabalho certo, mas eu vou ser sério. Não quero. Eu quero ser jornalista antigo. Mas não é difícil, cara. É difícil, é muito difícil. As pessoas, elas gostam, mas elas não é o que tá na mídia. Então, assim, hoje eu consigo botar 30, 40, 50 mil views nos vídeos que é difícil colocar isso. Você vai colocar uma notícia de alguma tragédia, alguma coisa, uma polêmica, vai para 200, 300 mil views, fácil. Mas eu acho mais respeitoso você fazer 30 mil pessoas assistir uma notícia séria do que o resto. Então, mesmo que eu não esteja atingindo ainda tudo que eu quero, eu não vou mudar. A maneira que você fala, eu assisto você lá, você tem o teu tom de voz, a tua maneira de falar, você não tá nem de um lado ou de outro, você que adotou essa postura? Sim, eu que adotei isso porque eu acho que é o necessário da imparcialidade, né, do jornalista. Que é poder falar sobre tudo. É mais a questão de não ter o rabo preso, sabe? Eu posso falar. Se você fez uma coisa errada, eu vou falar. Se você fez uma coisa boa, eu vou falar. A gente brinca, o Luiz ataca a prefeitura. Eu não ataco a prefeitura. Eu não falo prefeitura em quase nenhum dos vídeos. Eu falo Catanduva. Então, quem cuida de Catanduva é a prefeitura, é a população. Eu falo para quem quiser ouvir. Então, eu não tô atacando ninguém. Tô só falando assim, ó, aqui tá ruim. Quem quebrou esse banco? Não foi o padre que quebrou esse banco. Foi a população. Mas quem não cuidou do mato, quem não fez a zeladoria urbana, quem não cuidou da praça, foi a gestão. É um combo. E na realidade é esse daí que é o mais difícil, né? Você tem que passar a verdade, a realidade, mas você tá cutucando pessoas, você tá cutucando um sistema, você tá demonstrando que o sistema tá falhando. Sim, Isso cria-se raiva, isso se cria-se um tumulto, né? Então aquele que gosta do sistema atual vai ficar com raiva e criticar. Mas você consegue perceber que a maneira que você fala tá entrando na mente desse pessoal que é do sistema, mas ao mesmo tempo eles falam, não, precisamos resolver isso aí, sem que eles criem uma raiva com você? sim. Eu acho que a gente criou uma certa parceria. Eu falo brincando. É legal vocês terem alguém como eu contra vocês, falando com vocês. Porque eu vou lá e filmo a praça. E eles vão lá e resolvem o problema da praça. Então, na verdade, eu tô filmando o que a população quer que seja resolvido.
Eles têm que resolver tudo? Tem, mas é difícil. A gente tem que compreender que não é tão simples cuidar de uma cidade, né? Ainda mais uma cidade que cresce. Eles precisam ter um controle maior, isso é um fato, mas eu ajudo nisso. Sim. E na realidade você não precisaria ter ajudado se a gente tivesse pessoas que vão realmente ao foco. Se tivesse uma equipe lá preparada, a prefeitura, que vão fazer o que você está fazendo, não Sim, precisaria ser visto, né? sim. Então, tá resolvendo? Quando você fala para mim, tá resolvendo? Tá, mas desde quando? Desde quando eles vêem a visibilidade. Pô, estão 30 mil, 50 mil pessoas estão vendo? Nossa, vamos arrumar antes que dá falatório. Poderia realmente mudar sem precisar fazer isso, né? Como é Ah, difícil. poderia, com certeza, devia ter esse tato, né? A pessoa saber que é a cidade, quem vive a cidade são as pessoas. Não adianta você arrumar o lugar que tá bonito, o centro, que também não tá arrumado, mas não adianta você arrumar só onde as pessoas passam. É quem vive em volta que faz a cidade. E aí você vai num bairro mais pobre, um bairro de periferia, você vê que tá horrível, tem um buraco enorme, e aí o pneu do cara vale menos do que o pneu do rico. Tipo, e nem o rico tá com o asfalto bom, como a gente fala do asfalto. Mas é uma questão de assim, e aí, quem paga menos IPTU? Estão pagando menos, a galera paga mais. Devia ter esse controle para todos, não só para alguns lugares, né? Mesmo que é difícil, você tá ali, você assumiu esse papel. Você pôs sua cara ali, você tá numa gestão, você assumiu o papel de conseguir suportar aquilo tudo. Não adianta, né? Falar, ah, não, pô, desculpa, é difícil. Quem que é uns jornalistas que você segue? Como é que foi a tua referência, ou tá sendo tua referência? Quem são? Minha referência de jornalista, minha maior referência de jornalista foi meu avô, que ele já é falecido, mas foi uma maior referência sobre um cara culto, ético, que eu passei muito tempo, foi ele. Eu gostava do Amaury, aquela questão de conduzir entrevistas leves. O Mauri é aquele colunista lá. Eu gostava da forma como ele conduz uma entrevista leve. Então você vê que ele tem acesso a muitas pessoas, porque ele conduz de uma forma leve. Eu gostava do William Bonner, eu gosto da postura da voz dele, o modulismo da voz dele, ele tem aquela voz calma, sempre gostei disso. Mas eu tenho poucas inspirações que eu falo de assistir e ver. Eu gosto mais de. Eu via muito isso no YouTube, assim, a questão da postura dos podcasts. Até eu sempre conheci o Jovem Nerd. Adorava ouvir eles no podcast, os mais antigos, né, daqui do Brasil. E eles foram muito minha referência porque eles levavam pessoas, historiadores, para falar sobre assuntos atuais, factual ou não, de história. Então parece até estranho falar, mas eu me baseei no jornalismo com o Jovem Nerd levando especialistas e trazendo essa questão da seriedade com a responsabilidade na fala. Mesmo sendo um jovem nerd falando sobre coisas, tendo bordões, eles faziam uma coisa séria. Então parece uma brincadeira falar, pô, eu ouvia uns nerds falando sobre história e peguei a seriedade nisso. Mas eu acabei conseguindo entender que mesmo na brincadeira tem que ser sério, sua palavra tem peso, as pessoas escutam e aquilo tem que entrar na cabeça delas de uma forma correta. Não adianta eu sair falando o que eu quiser e eu tenho que entender que mesmo que eu tenha 25 anos, estou no começo, eu já falo por uma parte da população. Sim, sim, com Então eu certeza. trouxe a ética de um negócio que se separar para relacionar nem é assim, nem era para onde eu era para eu aprender. Eu devia ter aprendido com um jornalista mais sério, um jornalista da TV. E eu aprendi de um podcaster dentro das antigas me trazer essa conduta. E para você falar, você decora os textos, você analisa, como que é o repórter no momento lá? Como que é o trabalho? Olha, eu acompanhei muitas pessoas, elas têm cada um sua forma, né? Ler e tal. A minha forma é meio que um improviso. Eu leio, aprendo o texto, faço um texto, tento me basear nele, mas na hora de falar, eu dificilmente vou falar o que está escrito. Eu vou muito no improviso, muito, muito mesmo. Eu sempre. Primeira coisa que eu aprendi sobre fala, depois que eu entendi o que era o poder da fala da oratória, foi com os barbichas, assistindo eles, a questão do improviso. A velocidade na fala. E aí eu uso isso até hoje. Porque é muito bom isso. Para quem quer ir pro jornal, para quem vai pensar em ir para um ao vivo, você precisa ser bom no improviso. Com certeza. Então foi onde eu busquei a minha forma de pensar. Eu leio tanto a ponto de eu entender e poder improvisar.
Jovem de 25 anos, como você lida com as críticas e com os elogios? Eu sempre falo que os elogios é mais perigoso que a crítica, né? Como que é isso aí? A crítica para não deixar você abaixar a energia positiva e os elogios para não fazer esse ego inflamar. É uma linha muito fina, né? A questão do elogio mesmo é muito difícil você entender o que que é um elogio, o que que é alguém puxando o saco. Você começa a passar por isso. Mas eu tive um acesso muito bom na minha vida a essa percepção. Minha mãe foi muito boa comigo nisso, sabe? Tipo, pô, põe o pé no chão, calma. Não é assim. Então, desde sempre eu aprendi que eu tô muito longe do que eu quero estar. Então, as pessoas podem me elogiar um monte, eu fico assim, pô, legal, sou importante, assim, a certo modo sou importante já, resolvo as coisas, mas se não fosse o Rodrigo com o regional me dando essa oportunidade, eu não seria isso. Sim. Se não fosse as pessoas confiando no que eu tô falando, confiando no meu trabalho, eu não seria isso. Então, no fundo, eu não seria nada sem as pessoas acreditarem. Então, eu entendo o meu limite, eu entendo que eu não importa o quanto você me elogiar, eu dependo de vocês, eu dependo das pessoas, eu dependo de um fator externo, da sociedade. Então, eu sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então, não adianta eu querer inflar meu ego, achar que eu vou sair com o peito aberto e enfrentar Deus e o mundo. Não. Eu já tenho isso na cabeça desde sempre. E a crítica também não me atinge muito, porque crítica é crítica. Mas você não consegue filtrar uma crítica e falar, será que realmente não posso melhorar ali, melhorar aqui? Ou não, Isso você nem sim. liga para isso? Não, isso sim. Dá pra perceber quando é na maldade ou não. Quando não é na maldade, tipo assim, às vezes alguém vai lá e comenta no jornal. Eu sigo a pessoa, mando uma mensagem no privado dela, isso que alguém quiser comentar, eu realmente faço isso. Eu vou lá no perfil da pessoa e falo, pô, gostei do que você falou, tal. Como que você acha que eu deveria fazer? Eu escuto, porque eu acho que isso é um diferencial. Não adianta o cara ficar comentando e ninguém ouvir. Então o cara vai lá e fala, pô, até que mesmo que seja xingando, ah, não gostei, isso aqui, o Olavo falou isso, não concordo, não gostei disso. Eu vou lá e comento e falo, pô, o que que você não concorda? Quer me falar? A gente pode chegar num consenso, eu posso aprender com você. É a ironia de Platão, né? Que é a tese, a antítese e a síntese. Seu argumento ajuda o meu a crescer. Então não importa se você me critica de verdade, querendo expor um outro lado, eu vou te ouvir. Agora, tem gente lá que vai só xingar. É, se Aí você for, passa. se você for analisar, a maioria que xinga ou critica um ato que a gente faz, praticamente não faz. É, Ela nem sabe o que faz, nem sabe o que é um jornalista, ou a não. maneira de abordar. Então, mas ela precisa criticar, ela precisa estar no meio e se envolver. Isso é muitos, muitos mesmo. São vários fatores, né? O cara acordou Sim, mal. precisa brigar com alguém, ela vai brigar na internet, né? E aí que aí entra o jornalista lá falando e o cara de repente defende um lado e acha que você tá demonstrando uma coisa para prejudicar o lado dele. E Sim. não a realidade. E como é difícil fazer política no Brasil e como é difícil ser jornalista no Brasil. Como é pra você nessa frase que eu falei pra você, é real que eu penso? É real. Meus próprios professores falam disso, que antes, igual como você disse, tinha um respeito no jornalista, o peso no jornalista. Ele ainda existe, mas ele está se quebrando cada dia mais, né? É difícil fazer política no Brasil. É difícil fazer jornalismo, é difícil as pessoas entenderem que não é sobre um lado o jornalista. O jornalista é sobre tudo. Hoje até os jornalistas, alguns das antigas pendem para um lado. Então você percebe que é cada vez mais difícil a imparcialidade. Eu percebo pela audiência. Eles estão vendo qual que tá dando audiência, tem gente mudando pra uma outra audiência. E aí não tem mais o cara que fica no meio. Ele tá percebendo o seguinte: se eu não for pro lado direito, eu não vou ter essa audiência pra cá. Se eu não for pro lado esquerdo, eu vou então o cara do lado esquerdo tem jornalistas que eu seguia. Que hoje ele fala só da linha da esquerda, mas de uma maneira muito defensiva. E aí você olha pro cara e fala, da onde é? Por que que ele se perdeu? Aonde ele se perdeu? Né? Porque realmente o jornalista se perde. Se ele vai pra um ou vai pro outro, sem falar a Sim, realidade, ele se perde. Para mim, ele se perdeu. Eu sim. acho que quando você consegue manter um Augusto Nunes, que fala da maneira dele, da postura, ele tem o ponto de vista dele, ele tem o lado político dele, mas quando ele fala com argumentos. Sim. Quando ele fala com a razão de argumentos. Então é esse jornalismo que eu gosto. É a pessoa, quando você olha, ela fala, por mais que ela possa defender um lado, ela tem argumentos para realmente acontecer. É o jornalismo opinativo. É. Que é quando a pessoa estuda para Sim. falar aquilo, não adianta. E a É o gente jornalista sabe que a maioria sério. dos jornalistas hoje, eles perceberam que o que vende é manchete e não o texto.
Então, de repente, ele coloca assim, mataram tal pessoa, mas na hora que você vai lendo, não mataram ninguém no texto. E você vê isso com bons olhos? Você acha que isso aí também ajudou a prejudicar um pouco a imagem do jornalista? Ajuda a Que prejudicar, ele sem cria um dúvida. sensacionalismo de uma coisa que não existe. É por causa que a gente fala esse efeito da dopamina, o TikTok, a pessoa precisa de um estímulo. É muito difícil captar a atenção do leitor. Você acha que a internet, então, acaba prejudicando justamente porque você precisa daquele choque antes para chamar a atenção. Você precisa Sem criar uma dúvida nenhuma. polêmica. O efeito manada da internet é, sem dúvidas, a pior coisa. Como eles falam da ansiedade, é o mal do século. É a internet, cara. É a globalização exacerbada. A gente tem muita informação, muita coisa, é muita gente sendo profissional do nada. Sim. Então, assim, é muitos conhecedores, são muitos profissionais que não são profissionais de nada. O cara não estudou nada. E ele vai passar, às vezes, a falar como um profissional e ele não é. E aí tem um cara que estudou, perdeu a vida para fazer aquilo e isso desmotiva. É isso que vai matando. O cara das antigas fica desmotivado porque surge um luva de pedreiro para falar sobre futebol. E o cara não entende de futebol como um jornalista esportivo, não tem como comparar. E a galera vai dar atenção pro luva de pedreiro e não pro jornalista esportivo e acaba desanimando, desmotivando, a gente vai se perdendo. A linhagem do fazer o correto vai virando fazer o que dá dinheiro. Conversando com teus professores, já perguntou para eles qual que vai ser o futuro do jornalismo? Eles já falaram alguma coisa no futuro? Eles têm medo. A gente conversa, mas não é uma coisa que a gente se aprofunda porque existe um medo. Você fala do quê? O medo do jornalismo começar ainda temos a diferença, mas ela tá cada vez ficando mais difícil de distinguir o que é o jornalista e o que não é. Tá falando que eles têm bandeiras, tá cada um com a sua bandeira. Cada um com a sua bandeira e cada um que, pô, liga a câmera e fala que é jornalista e não é. E você vai descobrir só muito tempo depois. Então, o cara, pô, tem gente aqui na cidade, eu nem lembro o nome da moça, mas tem uma moça aqui na cidade que grava. Ah, não é jornalista, ela fala um monte, pô, pode falar, mas nunca se declare jornalista. Como cidadã, munícipe, você pode falar o que você quiser. Seu livre-arbítrio, você tudo seu ponto, você tem liberdade, senão é censura. Mas você nunca pode se intitular jornalista, as pessoas se intitulam jornalistas. E é isso que os professores têm medo. Quando isso vai começar a se misturar tanto que a gente não vai saber mais o que é verdade, o que é mentira, quem é ou não é. Porque a gente já tá num momento que a fake news e não sei o que, o pessoal criando a IA. Pô, daqui a pouco você não vai saber mais nada. Esse daí acho que é o maior medo do jornalismo. É o maior medo do jornalismo, é não saber o que é verdade mais. Vai ficar uma coisa muito fria, né? Cada um acredita o que quer acreditar. Se Cada um você quiser acreditar, acredita no que quer, acredita. exato. E aí não vai ter mais peso, né? Você viu quem falou? É só o que você tá vivendo. O jornalismo, se você olhar para esse lado aí, ele vai ficar muito abstrato no futuro. Ele vai existir, mas cadê ele? Sim. Não é? Isso não te provoca um pouco de receio? A certo modo, sim. Mas é o que eu falei. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu pensei: se me colocar numa sala com 100 pessoas, o que eu vou ser melhor que 90%? Isso já entra um pouco na questão da confiança. Eu tenho essa confiança em mim. Isso é legal. E eu fui pro jornalismo por causa disso. Que eu falei: se você me botar pra falar com 100 pessoas, um texto, o que for, eu vou entregar melhor que 90% delas. E aí eu fui pro jornalismo. Então, pô, pode ter IA, pode ter gente falando. Dificilmente vão superar alguém que quer fazer. A gente vai entendendo ao longo do tempo que o nosso cérebro é a nossa maior arma ou a nossa maior virtude, né? Então, que nem Sim. você acabou de falar uma coisa, 90% isso, quer dizer, você acreditando em você acreditando no que você pensa, automaticamente teu cérebro vai falar assim, não, é isso que você quer na vida, vamos pra cima. Por Sim. isso que eu sempre falo, e graças a Deus eu aprendi o poder da palavra. A gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo pra gente falar os palavrão, a maneira que a gente Muito pensa, cuidado. a crítica que a gente faz, que nem eu brinco com as pessoas, eu falei, ó, fica 7 dias só agradecendo, 7 dias só se elogiando, 7 dias querendo crescer, vê se vai mudar alguma coisa na tua vida. E eu percebi que muda, e muda muito, ô Luiz. Então, às vezes, a maneira que você falou agora, de repente, pra alguém que tá escutando, vai falar assim, ah, mas o cara se acha, como assim, 90%? Não, se você não for com esse pensamento, você não vai ser um bom jornalista. Sim. E você quer ser o melhor, um dos melhores. É como aquela frase do CR7 lá: posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou e é isso que importa. Sim. O que onde é eu que vou caminhar. para você chegar onde você quer chegar, você precisa querer ser o que você já está querendo ser. Sim. Um grande jornalista. Né? O CR7, que o pessoal fala lá, o Cristiano Ronaldo. Mas
Todo mundo quer ser o cara, mas você quer viver o que o cara viveu? Comer o que ele comia, treinar o tanto que ele treinava? Abdicou da Abdicou vida. da vida. Ele tem tudo, mas ele não pode ir em lugar nenhum. Agora que ele tá ficando mais velho, ele pode ir, mas quando Sim. jovem não poderia fazer mais nada, não podia fazer, só focado Ele não naquilo. tomava refrigerante, Nada, não fazia focado. nada, ele tinha um foco. É o foco. Então, essa é a pergunta pra você. Esse é teu foco? Você vai pra cima mesmo? Você vai abdicar de muita coisa? Tô abdicando já abdiquei do que a gente pode dizer assim, não tem lado, ou não tá falando, eu tô mostrando a verdade das coisas, eu já entrei, já dei a cara a tapa, não dá pra voltar agora, mas não tem fallback, agora é ir pra cima e entender que eu me expus na internet, e é isso, minha fala já tá valendo, eu já sou um representante de uma parcela da comunidade. E é agora daqui pra frente e ver pra onde a gente vai dar. Eu vou pra cima, seja pra parar numa Globo, pra parar onde seja, né, no SBT, num jornalismo independente, numa rádio, aonde eu for. Se eu for partir pro jornalismo político, eu vou. Eu vou pra cima, vou abraçar, vou estudar, o que me der eu vou fazer. O Rodrigão brinca lá, vamos fazer tal coisa. O que ele falar, eu vou atrás, vou aprender, vou estudar e vou fazer. Não tem tempo ruim. Ele é uma enciclopédia, eu falo, tá? Ele sabe de tudo um pouco, é impressionante. E é legal. E você tá num campo de vista bem legal, num jornal tradicional da cidade, com mídias que Bom realmente tá exemplo. dando audiência, muita audiência, boas audiências. E aí eu te pergunto outra coisa, que a gente já voltou um pouco, mas é bom entender. Tá lá o Luiz. O Luiz, ele tá organizando os pensamentos dele, ele tá estudando, aí ele percebe que aquele lado da política é o mais certo e aquele outro não é o mais certo. Só que na hora de fazer o jornalismo, o Luiz ele tem que identificar que ele precisa ser neutro. Como é para você internamente trabalhar com isso? É isso realmente que você quer? Você consegue chegar nesse patamar de ser neutro? Pode desligar a câmera e falar, que porra, né? Que eu puta, que poderia ter. Não, eu tenho que ser linha reta. Isso daí eu acho que é o mais difícil, cara. É o mais difícil. Como é que você vai olhar? Né? Tem a teoria do espelho, né, do jornalismo, que é tentar passar o que o jornalista é de verdade. Ele é só quem passa a palavra. Então a palavra deveria vir a mim e passar sem menor influência. Só que isso é uma utopia, não dá. Sempre vai influenciar um pouco do que você pensa. Então é difícil falar assim, eu sou 100% imparcial. Não sou. Eu tento ao máximo buscar imparcialidade, tudo que eu falo. Mas tem falas que você percebe que é uma insatisfação. Principalmente quando você vê aquela coisa realmente acontecendo na tua frente, ponte caindo, que eu vi ontem. Aí você fala, putz, a ponte tá caindo, ninguém viu isso ainda. Não dá. Tipo assim, a hora que você para pra pensar, parece até assim um pouco de populismo que eu vou falar agora, mas, sei lá, eu penso minha avó caminhando numa praça perto da casa dela. E a praça tem um monte de desnível, ela pode cair. Uma queda para um idoso é 6 meses parado. Fraturar o fêmur, o que seja, é uma queda. E aí, minha avó merece isso. Ela viveu a vida inteira, ela abdicou às vezes da vida dela, viveu em Catanduva, ela contribuiu para Catanduva a vida inteira, ela merece isso. Sim. E a gente pergunta justamente isso, né? Se você deixa o mato alto no teu terreno, você leva a multa. Se você tem o pneu careca rodando, você leva a multa. Se você tem todos os problemas que a prefeitura mostra que tem, você leva a multa. Só que a prefeitura não. Então, por que não? E aí, por que a gente não tem direito de cobrar uma atitude e ela entender que ela precisa modificar? Porque é outra utopia também que fala que é a casa do povo. É a casa do povo nada. Porque se você tenta entrar para criticar, eles não te atendem. Então isso é uma mentira e as pessoas têm que identificar isso realmente como uma mentira. A gente tem que cobrar como casa do povo, mas também não cobra, né? Porque tem medo de retaliação. Sim. Cara, quando eu fui fazer uma matéria e a ambulância do cara estava completamente estourada e a gente queria filmar justamente para mandar para os deputados para tentar ajudar aquela cidade. O cara falou, não vou autorizar porque depois vão me perseguir. Aí você fala, puxa vida, acontece isso com você? Não me filma que vai me perseguir? Não faça isso? Que não... Nossa, 90%. Repetindo os 90%. 90% sem dúvida nenhuma. Tem um vídeo que a gente fez do valor venal, quando teve da alteração do IPTU que precisava fazer. Tive que colocar as pessoas com distorção de voz, com a imagem borrada, porque todos queriam falar, mas estavam com medo. E isso é bizarro, é bizarro. Você não pode ter medo de falar, você não tem... A pessoa vira e fala, não, porque vão me caçar.
Falo, como caçar, cara? Você não pode pensar isso. Sim. A gente perdeu muito isso. Eu falo que a última vez que o brasileiro lutou por alguma coisa, e entendendo que ele podia lutar, foi aquela época que subiu 40 centavos, Sim, quantos? do 30 e ônibus poucos. lá. Isso. É. Foi a última vez que a gente lutou por alguma coisa. Sim. Hoje em dia ninguém faz mais nada. Parece que existe um medo tão grande de falar do político, tão grande de cobrar. E onde que a gente perdeu isso, sabe? Que horas que a gente entendeu que não podemos falar sobre o nosso próprio país? A gente tem que falar. É a gente que faz o país, é quem vive ele que faz ele. É vergonhoso saber que tá tudo errado ali, a pessoa poderia ajudar, mas ela não ajuda porque ela realmente tem medo de retaliação. Antigamente eu olhava para aquela pessoa e falava covarde. Não, mas para pensar, o marketing político de novo, ele criou isso em cada pessoa. Então as pessoas, tem muita gente que depende da prefeitura, depende do governo. Você criticar aquele governo conhece o dono da empresa que vai pedir para mandar embora e eles pedem para mandar embora. Sim. Gente, é uma coisa assim impressionante. Eu tô falando Daniel agora falando. Eu tô muitos anos independente. Nunca um político veio me comprar e falar, faça isso. Não. Então eu posso te falar de garantia. Não é covardia, é perseguição. O que as pessoas fazem, o que o político faz, o que o sistema faz, é uma tristeza, é perseguição. A gente poderia estar muito melhor, Luiz. Muito melhor. E como é difícil, cara. Que nem hoje você tá aí fazendo o teu jornalismo. Mas de repente, daqui a pouco eu vou começar a te cutucar e falar assim, ó, arranca esse cara daí. Eu lembro quando eu trabalhava também no regional, eu lembro 2 vereadores me pediram a cabeça ao vivo na rádio, porque justamente eu demonstrei coisas que eles estavam fazendo errado. Aí você percebe que quando você cutuca a casa do povo, eles vêm pra cima de você, não com a razão de falar assim, ô, vamos lá, vamos te ajudar. Né? O que você precisa? Você tá reclamando disso aqui? Vamos tentar melhorar. Não, eles vão te perseguir, vão ameaçar tua família. Sim. Então, nós estamos falando sobre isso, gente, ameaçar famílias, estamos falando sobre perseguição. Não é fácil uma vida de jornalismo. Estou falando de um rapaz de 25 anos que está começando um trabalho, quer crescer nessa base e já está percebendo isso, né? Já, sem dúvida. Existem brincadeiras. Então, assim, sempre brincando, não sei o quê, vão passar um carro, vai pegar você. Falam brincando. Eu entendo que é brincando hoje. Mas pode não ser brincando mais. Mas não dá pra ficar acreditando só que é brincadeira. Uma hora pode ser verdade, a gente sabe Toda disso. brincadeira tem um fundo de verdade. Isso é outra coisa que eu aprendi. A pessoa zomba você, mas alguma coisa tá te cutucando. Sim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E você tem que tomar cuidado com isso. Tenho. Você precisa. Você não pode viver numa rua andando sozinho pra lá. Você não se deve fazer, porque você tá cutucando. Por mais que você fale pra mim, e eu vejo, porque eu assisto todos os teus vídeos, você realmente é imparcial, porque você fala. Lógico que eu sinto que às vezes que você fala da ponte lá, mas eu também falaria, porque, pô, você olha uma ponte caindo, como ninguém viu? Lógico que quando você fala, ó, aqui tá quebrado o banco, esse aqui tá bom, mas esse aqui não. Quem quebra o banco? Não é o padre, não é o prefeito, né? É a pessoa. São as pessoas que destroem o próprio local. Sim. É impressionante falar isso, mas é a gente que destrói. Eu até brinco que é impressionante como a gente quer um país evoluído, onde a gente tem que colocar um papel escrito, por favor, dê descarga ao usar. Aí você fala, pô... Não urine no chão. Não urine no chão. Então, você começa a entender, fala, se você precisa explicar pra pessoa que ela precisa urinar dentro da privada, como aquela pessoa pode mudar o mundo? Vai ser difícil? É muito complicado. A gente tem que reestruturar toda uma base e é tão difícil, cara. É muito difícil. Falar, joga o lixo no lixo. Aí, entram em vários fatores. Como que a gente vai ensinar a população a ter educação? E aí a gente tem que ensinar eles, tem. E aí, ao mesmo tempo, tem que ter a zeladoria urbana, tem que ter podemos assim dizer, a gente precisa colocar lixeira pra caramba na rua. Precisa. Hoje em dia, um dos pontos que a gente vai falar nos próximos vídeos vai ser sobre lixeira. Tem menos lixeira do que tinha antes. Precisa de muita lixeira. Precisa de muita lixeira. Só que aí põe lixeira, o cara vai lá bêbado, chuta e quebra a lixeira. Ou pôs fogo, como pôs um cara, um andarilho, andou e pôs fogo em tudo, a rua inteira, até a polícia pegar ele. Mas colocaram de plástico também, né? Vai colocar. Também umas coisas. Não, ferro, põe uma de ferro ali. Não, tem que meter um de plástico lá pra facilitar a vida do rapaz. Quanto será por cada um? Poxa vida. E é uma coisa eterna. Sim. E a gente vê as praças, nenhumas praças tem lixeira. E é uma coisa que eu acho absurdo. E por que a gente não cobra outra coisa que é interessante cobrar mesmo? Se eles fizeram as câmeras de monitoramento pra cidade segura, por que colocaram nas praças? Se cada uma câmera que gira 360 graus em cada praça, acaba a bagunça. Por que é tão difícil fazer isso?
né? Então, isso é outra coisa que você pode cobrar. E é legal ver, pelo menos são poucas pessoas, mas deveria ser mais pessoas como você cobrando dessa maneira, que é a única maneira, infelizmente, de mudança é isso. Como eu falei, de descarga, tem que ler, as pessoas têm que ver a praça suja para poder arrumar. Sim. Olha que loucura. Tem que ver o mato para poder cortar. Mas é engraçado, eu gosto dessa sensação, assim, é muito chato ter que pensar que eu tive que fazer pra acontecer, mas eu gosto da sensação, gosto demais. Mas é só o teu prazer. É, só meu, pros Porque o outros restante não tá tudo se tinha, ferrando, o cara tá exato. tudo se ferrando. O cara não tinha que esperar eu ir lá gravar, não tinha, não merecia, necessidade, ele não merecia. Tinha que ter um sistema para a pessoa denunciar. Quando eu falei Sim. do sistema Meu Vereador, é justamente isso. Você tira a foto do local, já manda, já vai direto para a central da prefeitura, ver onde tá e vai arrumar. É tão fácil resolver se quisesse. Essa é a minha mágoa. Essa é a minha mágoa quando a gente fala de política. Eles precisam criar uma burocracia para criar briga, para virar racha, para as pessoas se separar, para as pessoas brigar, as pessoas discutir, ninguém resolver nada enquanto eles roubam. Ponto. É uma porcaria. Se eu pensar nisso aí, é uma porcaria o que a gente vive nesse Brasil. Não, é uma porcaria. Não, assim, falando até em relação ao mundo, a política no mundo tá muito louca. É uma burocracia, eles perceberam que quanto mais burocracia, mais te enrolam e assim vai indo embora. Quanto menos você sabe, mais você quer saber e ao mesmo tempo você se mantém desinformado. Então você quer saber, não te dão a informação, você tá desinformado e você deixa aí. Sim. Quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não deixa passar. Mas quando a gente não sabe, né, o benefício da dúvida, você não sabe o que tá acontecendo, a hora que você vê, vira um malefício da dúvida, que aí você não sabendo, você deixa acontecer. E você vê que o jornalismo também perdeu um pouco o peso, porque você percebe que os jornalistas estão denunciando. Vamos pôr, se caso do Banco Master, do INSS, denunciam, mostram as pessoas, mostram o crime, mostram os desvios, mostram o dinheiro. Só que aí do outro lado tem o jornalista querendo criar uma atmosfera que, olha, não é bem assim. Olha, não podemos julgar sem antes. Aí eles criam uma atmosfera para aquele peso que deveria ter dado, que o jornalista falou, e aquele cara deveria já estar ou suspenso, ou preso, ou resolvendo as coisas. Não. Aí se cria dúvida. É uma coisa assim, por mais lógico que tá, Sim. tem jornalistas que querem criar dúvida. Então esses caras acabam prejudicando a realidade do jornalismo. E olha como é difícil, Luiz. Porque você vai acabar batendo nisso, você vai chegar nisso. Sim. Porque você vai querer chegar no topo, e chegando no topo deve ser muito pior. Muito, sem dúvidas. Porque essa questão que você disse, você gera dúvida para gerar matéria. E aí eles sugam até a última gota daquela matéria, vai 60 manchetes do mesmo assunto, ao invés de ter uma muito bem informada, ou, claro que uma é muito difícil ter, porque vão apurando os fatos, mas sei lá, 5 bem informadas, apurando certinho, acompanhando o caso. Você começa a criar tanta coisa e teoria, e aí você vai, e a hora que você vê, você não sabe mais o que é verdade, o que não é. Aí os caras postando foto do... Como o Vocaro, né? O Sim. Vocaro, postando foto dele com o Rap Nation tocando de fundo, achando o cara um exemplo que tirou dinheiro e gastou 100 milhões no jatinho, não sei quanto. E, pô, não devia ser um exemplo. E aí você percebe que vai vindo tanta informação que faz teu cérebro não entender mais nada do assunto. Mas nada, a hora que você vê, você tá achando legal o cara te ferrar. Aí eles mudam o assunto porque teve outra crise. Aí esquece, não finalizou aquele, o jornalismo não finaliza nada e vai para outro assunto. É a cortina. Parece né, até que eles ficam fazendo a matéria até achar outro escândalo. Porque não dá, isso aí tá dando dinheiro, tá dando manchete, continua. Agora pode parar que achamos outro problema. Eu acho que deve ser isso, porque não tem finalização. Até agora que eu estou escutando jornalismo, todas essas crises que estão acontecendo com o Brasil, você não vê uma finalização. Nenhuma teve ponto final. Não tem. Hoje vamos falar agora do aviãozinho do Vorkado, chega aí, começa a falar, aí cada hora é uma coisa. Aí daqui uns 2 meses vocês vão perceber, param de falar do nada. Some. E vai para uma outra matéria. Aí volta daqui 6 anos. Fala, Ou eu tô errado nisso aí, tá certo ou errado? Tá certo, tá certo. A gente percebe isso, porque aí depois daqui 6 anos, onde estava o cara? O cara tá solto, suave na Suíça, sei lá onde. Que é a maioria. Acontece demais isso. É a maioria. E a gente fala, o pessoal tenta criticar muito assim, só o Brasil. Eu falo, gente, não é só aqui. É política no mundo inteiro. A gente às vezes tenta depreciar o nosso país. Não é o país, é o mundo. A gente tem que depreciar o mundo. O mundo tá indo por um caminho muito errado. Muito louco. A política tá virando um negócio assim que é muito diferente do que era para ser. Político virou famoso. Sim. Política é famoso, jornalismo tá exagerado. As notícias chegam para você 500 mil notícias. Né? O que você escutou não é o que eu escutei.
Não tem uma lógica. Por isso que porque eles perceberam que assim cria-se um sistema de briga, e um discutindo o lado direito, o lado esquerdo, um discutindo ali, aí o jornalismo da esquerda, aí vira o caos total, que não se cria nada de informação concreta, mas se cria audiência. Tem É o clique, programa tem Pânico em audiência. vários jornalismos. Aí você tem monetização. Monetização. É a busca constante de monetização. Então, se você chegar lá e falar, meu nome é Luiz Olavo, vou te falar o acontecimento. Aconteceu isso. O buraco está com tantos metros. Beleza. Aí vem o outro e fala assim, gente, a pessoa vai morrer e morreu, olha o buraco aqui, olha aqui, ó, acabei de tirar uma pessoa, aí tira uma pessoa lá brincando e tal, que lá vai dar audiência. Sim, muito mais. Você viu aquela menina que ficou em Catanduva pulando o buraco pra lá, pulando pra cá, deu uma audiência do cão. Ela não precisou falar nada, ela só precisou com uma musiquinha besta, pulando, foi criativa, mas aquilo lá deu audiência por quê? Porque gerou risada, não virou preocupação. É esse o ponto que eu tava comentando com as pessoas sobre, que é assim, pô, muito legal você demonstrar a sua insatisfação. É uma forma criativa de abordar, mas muda o foco. O foco que era, é o buraco, a cidade tá ruim, virar o cara que fez aquela piada. Não é mais assim, nossa, você viu como tá foda a cidade, os buracos. Não, virar o cara que fez a piada. Sim. E aí ele vira o foco da notícia e não a notícia. Sim. E acaba até mudando por causa que deu audiência, mas as pessoas estão rindo. Estão Sim. rindo do vídeo, onde poderia ficar chocada. E era pra ser um assunto sério, era pra chegar em alguém e vira uma piada. Os caras falam, olha. Você concorda comigo também? Concordo. Porque eu fico analisando isso daí, eu falo, gente, aonde nós vamos parar com o jornalismo? Porque o cara que tá falando faz tempo, faz 1 mês, 2 meses, tá mostrando buraco, tá mostrando vídeo, tá mostrando aquilo lá, tá? As pessoas olham, um critica, outro critica. Mas aquela que fez uma palhaçada, graça, tudo, chama a atenção de todo mundo dá risada e ponto. E modifica porque estão rindo e deu Sim. audiência. Sai em tudo, Brasil, é coisa maluca, cara. Esse é o jornalismo de hoje. Faz uns 8 meses já que a gente faz esses vídeos, a gente fazia na Vox antes e agora faz no regional, falando sobre as coisas da rua, da cidade. Filmei o aeroporto, meus amigos jogavam tênis, eu assistia uma galera jogando tênis, era tudo quebrado aquelas grades. A gente filmou e magicamente tá tudo consertado. As grades. Isso que é uma brincadeira legal. Mas eu penso assim, que é muito difícil falar sobre isso, da mudança, porque faz 8 meses que eu tô fazendo isso. Às vezes a pessoa não assimilou. O menino foi lá gravar e aconteceu isso. E aí agora surge essa galera fazendo a dancinha, e alguém que às vezes não me conhecia ou não sabe que eu faço há 8 meses vai falar, ele tá copiando aquela galera. Porque aquela deu mais audiência naquele momento. Então começa a ficar um negócio assim, até que ponto aquilo não vai me prejudicar ou vai? E aí, assim, eu nem ligo, não vai me prejudicar, porque nunca farão o que eu tô fazendo, porque é outra coisa. Outra pegada. É um cidadão fazendo uma dança totalmente no direito dele. Ele tem que entender que aquilo ele tá banalizando a palavra dele. Sim. É legal, eu acho interessante o cidadão falar, ele tem que falar o que a gente tava dizendo, ele tem que dizer. Só que tem que tomar cuidado pra não virar cômico. Sim, porque se na hora que ele sentar e querer falar sério, ninguém vai levar ele sério. Exato. Ele vai ter que ser o palhaço de sempre. É quando eu vejo as pessoas fazendo essas gracinhas, mostrando o Catanduva fazendo gracinha, eu falo, olha que ele sentar, ele vai entender que ele fala sério, as pessoas não vão levar ele a sério. E isso prejudica quem fala sério, Sim, querendo ou não. Porque sim. vira cômico, vira um assunto cômico e a gente vai dar risada e não vai resolver. Então a gente sempre teve falando sobre isso. Aí a gente falou, qual é o próximo passo? Como a gente vai resolver? Não adianta só falar. Tô filmando praça estão resolvendo. Mas e aí? Aí daqui 6 meses ela tá ruim. Como a gente vai fazer isso não acontecer de novo? Aí fomos lá com a OAB, com o César Écoles, que é o presidente da OAB, super solícito, um cara bacana comigo. Legal. Super aberto, tudo que eu pergunto me responde, fala. Ele foi e me falou, fala com o Davi Squinelato, que é da comissão do meio ambiente, da defesa dos animais. Falei com ele, a gente entrou com ofício contra a prefeitura sobre a zeladoria urbana. Então eles têm que cuidar, tal. Se não cuidarem, se não tiver melhor, se não reprogramarem a equipe, deixar todo mundo pronto pra cuidar, porque tá chovendo. Beleza, culpa não é da população. Vocês têm que remanejar a galera, tem que entender que tem chuva, põe mais gente em tal época. É simples. Sim. Então o Davi mesmo falou isso num vídeo, a gente acabou não conseguindo pôr o vídeo no ar, porque... Mas vamos soltar, vamos progredindo nesse assunto. Mas a gente entrou com ofício. Aí você para, quem que tá fazendo isso? Quem que vai lá e fala assim, não, quem que vai cobrar a prefeitura? Pô, a gente fez isso, o regional com a OAB
foi cobrando a prefeitura que eles precisam ter um controle. Eu não quero filmar a praça e ela tá bonita agora e daqui 2 meses tá feia. Eu quero que resolva. Tem mais 2 anos aí de mandato, né? Sim. Então, assim, eu preciso crer que daqui 2 anos eu não vou ter que ficar gravando vídeo. Perfeito. Não adianta eu querer... Porque é isso que a galera quer, né? Que é a audiência. Eu poderia deixar acontecendo o que tá e daqui 2 anos ficar voltando e fazendo vídeo, 50, 60 mil views, não sei o quê, e ganhar visualização. Não é o que eu quero. Eu não quero visualização. Eu quero que resolva. Se não solucionar, como é que a gente vai evoluir nessa cidade? Quero que resolva. Eu tinha um carro que eu vendi o meu carro porque eu não consigo manter o meu carro com a situação que tava aqui. Eu tive que ver a suspensão, porque o tanto que a gente anda, jornal, etc. Uso o carro da rádio, uso o meu, porque às vezes tem matéria que eu preciso ir com o meu, não dá pra eu parar pra pegar. Em 6 meses eu vi 2 vezes a suspensão do meu carro. Não é um negócio que era pra ser recorrente. Jamais. É o que eu vou te valer de novo, que a gente vai frisar de novo. É aquela casa do povo, que eles falam que é a casa do povo, é uma pura mentira, gente. Você vai para analisar. Se eles cobram aqui, se você deixa o buraco na frente da tua casa. Deixa buraco, vai lá e quebra o piso. Vai vir lá o fiscal, tocar a campainha e falar, ó, você precisa arrumar a calçada 30 dias aqui com multa. Aí a gente vai andar com o carro, buracos pra todo lado. Meu carro mesmo quase quebrou a roda, porque justamente bateu, eu tive que arrumar o para-choque dele. E quem que vai resolver? Eu. Quem que vai arrumar? Eu. Ah, não, mas vai e manda pra prefeitura. Será? Né? A gente é aquela coisa de idiota. Resolve, será que vai resolver? Não vai resolver. Não vai. Então, essa cobrança que você está falando, ela é justa e ela é real. E precisaria ter mais pessoas pensando assim. Sim. Eu estou falando, mas eu não quero voltar aqui. Eu quero que resolva. E se parar para pensar, cada 4 anos muda o governo. Por mais que tenha um novo governo, o cara ganha de novo, mas ele vai sair de lá. Se a população realmente fosse a casa do povo, ela tinha que cobrar, o cara tinha que fazer e ponto final. Ponto final. Mas não acontece isso. Nós estamos falando nível mundial mesmo. Sim. Mas falando em Catanduva e Brasil, aqui não acontece. Não. Aqui, principalmente, você fala muito, é uma perseguição constante. E se você tiver rabo preso, eles te pegam. Se você não tiver rabo preso, eles vão fazer de tudo para você se afastar e fazer de tudo para você não participar desse movimento de mudança da cidade. Ou eu tô mentindo? Não, tá certo. E eu vou com medo, mas vou. Mas você já sente isso, você já percebeu isso daí. É que você tem uma consciência legal de falar, da maneira, a postura tua é bacana. É nítido que você não tá querendo arrumar uma confusão, é nítido que você tá querendo mostrar os problemas. E por quê? Não é porque você é bonzinho, é porque você é jornalista. Sim. Na verdade, você quer ser o jornalista que você está estudando. Eu escolhi isso. Você escolheu isso. Esse é o diferencial. As pessoas precisam entender. O médico é médico, o dentista é dentista. O jornalista não é influenciador, não é o TikTok da vida. O jornalista é aquele cara que a hora que você pega, a pessoa fala, mas quem que você leu? Você viu aonde a fonte? Foi com o Luiz Olavo. Então deve ser verdade. Se eu escuto as pessoas, os jornalistas antigos, eu acredito no que ele está falando. Ainda. Agora, se eu escuto os recentes, eu vou começar a puxar a capivara, eu vejo que o cara é filiado em tal partido, outro é filiado em tal lugar, outro é filiado na parte sim. Aí é uma pergunta que eu te pergunto, você gosta muito de política? Você acredita que um dia você poderia entrar nela? E se entrar nela, você acredita que isso aí pode também te prejudicar nesse teu sonho? Sim, eu acredito que eu gosto da política, acho legal. Eu tenho vontade de ser. O meu avô, por parte de pai, era o Guido Paziani, de Itajubi, que foi prefeito 2 vezes. Falam muito bem do mandato do meu avô. Então falam que era um grande homem. Eu tenho uma inspiração muito boa nisso. Só que eu entendo que a partir do momento que eu partir para a política, eu vou ter que abdicar da fala jornalista. Eu não posso dizer que eu sou um jornalista se eu estiver na política. Porque aí eu vou pender para um lado. Sim. Então eu tenho que entender que eu ou saio de um sonho e vou para outro, ou sigo em um. Porque é um risco muito grande, que nem eu acabei me candidatando, mas de uma maneira diferente. Só que você percebe que depois a visão de muitas pessoas é acreditar que você só fazia aquilo, você só lutava por aquilo, porque você queria um dia ser candidato político. Sim. Então esse é o risco que eu falo para você de prioridade, que aconteceu comigo. Então você gosta da cidade, você quer mudar a cidade, você quer criar. Às vezes a gente faz mais sendo jornalista do que virando político. É isso que eu ia te falar. Às vezes você já é um próprio político mudando a cidade. O que você está fazendo tá fazendo muito mais que vereador.
Sim. Você tá. Quantas praças um vereador foi lá e fez vídeo? Eu tô vendo poucos. Eu não vejo vereador muito na rua. Eu vejo muito o David lá batendo e mostra, tá mostrando Eu a gosto do realidade. David, a gente tem um bom contato. Ele mostra bastante coisa o que tá acontecendo, mas eu vejo a maioria, tudo silenciada. Parece que tá tudo muito bem feito, parece que tá tudo lindo, parece que Sim. tá perfeito e nada acontecendo na cidade. Então eu digo pra vocês, gente, a gente tá vendo. Não adianta falar que tá acontecendo. Não adianta só salvar ali, ou arrumar um amiguinho aqui. A cidade tá pedindo socorro. Aí a gente vê poucos vereadores que foram votados que tá lutando. E aí eu falo, você tá fazendo muito mais papel de vereador do que o próprio vereador, só que você não tá ganhando por isso, né? Sim. Esse é o problema. Só que aí as pessoas vão olhar pra você e falar, ô Luiz, pô, por que você não vira vereador? Por que você não vira vereador da cidade? Você não vira candidato? Cuidado. É. Cuidado, porque a tua palavra, a partir do momento que você fala que você vai virar um político, infelizmente ainda a população tem esse pensamento, se é político é vagabundo, se é político é ladrão, se é político não presta, se é político... Eu sei que é prioridade, cara, porque as pessoas olham aquilo lá como um interesse. Sim. Não como você quer ser político na tua cidade, porque você gosta e quer viver e quer morrer nessa cidade, quer ver essa cidade ficar bonita. Então, eu tenho uma casa aqui que eu tenho, você que era da vive minha aqui. avó, eu preciso viver. Não existe mais esse pensamento. Você conversa com as pessoas normais que não é política, ela fala assim, não, político nem presta. Ninguém presta. Você sabe o que eu tô falando. Sim. E a gente gosta, você gosta da política. Você tem esse receio também? Tenho. Dá muito. medo? Medo não é a palavra, mas... Cara, você imagina você. Dá uma angústia. Você tá na verdade. trabalhando até agora como jornalista, você tá estudando jornalismo, você tá pesquisando, você quer ser o cara, você já tem um norte. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai vir em volta de você pessoas que vão falar, cara, você tem audiência, porque o político que tem audiência ganha. Olha que coisa ridícula. Não é a capacidade. Sim. Então, o cara lá que tá fazendo o TikTok da vida aí zoando e zombando, pode ser um candidato e entrar. Sim. Porque tá todo mundo assistindo ele, 30, 70, 80 mil visualizações, Sem e ele dúvida. caindo no buraco, ele rolando no chão. Esse cara vai ser bom candidato. Sem dúvida, porque ele falou. O Luiz que tá falando sério, falando suas coisas. Esse cara não, esse cara é chato, isso aqui não dá o ibope, né? Mas o Luiz tá estudando, o Luiz tá pesquisando. Esse cara não serve. Então essa é a mentalidade de quem tá votando hoje. Sim. Você tem que tomar muito cuidado, cara. Você vai fazer o que você quiser da tua vida, mas eu acho que você tá indo pra um caminho jornalístico que não temos. Nós não temos mais aquele cara que você vai escutar e ver. Eu escuto, eu vejo você bastante, eu vejo teus vídeos. Você é um menino novo, 25 anos, você é praticamente o dobro da tua idade. Então, imagina você com o dobro da minha idade, daqui mais uns 20 anos. Aonde você pode chegar? Muito longe. Sim. E você pode ajudar muito mais com as tuas informações. Porque a hora que o Luiz levantar para falar, o cara vai escutar. Então, antes de ele falar, a pessoa já vai arrumar. Não é melhor do que político? Não, realmente, é o poder, assim. Poder da palavra. O poder da palavra é muito grande. O jornal, ele te mostra que você não ganha muito dinheiro, mas você tem poder. E o poder é muito mais legal que o dinheiro. Porque poder mudar as coisas é magnífico, assim. Saber que eu posso filmar uma coisa e ela realmente ter um efeito é muito legal. Sim. É mais gratificante do que o dinheiro. É óbvio que o dinheiro paga a conta e tal. É óbvio. Mas se a gente for focado no dinheiro, você não faz um trabalho excelente. Seu trabalho é excelente quando você não foca no dinheiro. Infelizmente, a gente precisa do dinheiro para viver. Sim, sim. Então, como fala o Tim Maia, ele fala brincando lá, o mal do mundo é o dinheiro, mas enquanto ele existir, que não me falte. Então, assim, não dá. Eu preciso ter. Só que a excelência vem aliada a desistir de alguns ganhos. Eu falo mesmo que quando que nem perfil como você, falando da maneira que você está falando, demonstra no sentido que o dinheiro é importante. Lógico que é, porque ele foi criado por um ser humano para pagar as contas, ponto. Mas a partir do momento que o dinheiro interfere no que você é, o dinheiro interfere no que você pensa, o dinheiro interfere no teu gosto. Então, você olha e fala assim, não, olha, vamos por um exemplo, não acontece em Catanduva, viu, gente? Só vou por um exemplo. Então, a Câmara dos Vereadores vai entrar em votação, tá? Isso não existe aqui, tá? É mentira. E essa votação é para ajudar determinado local. Só que isso aí vai dar um problema sério se arrumar, não tem dinheiro a prefeitura em si. O que é mais fácil fazer? Então, vamos, vota todo mundo não. Quem votar não, vai ganhar X. Quem votar sim, vai ser perseguido. Isso não acontece aqui, gente, em Catanduva, acontece em outros lugares. Então a gente percebe que quando o dinheiro comanda, você já não é mais você. Sim. E aí que tá a diferença em ser homem
e ser objeto do dinheiro. Porque eu vou te falar assim, ó, Luiz, eu quero que você vai falar, tal, vou te dar 10 mil reais. Pô, você acha que vai falar? Não, você vai falar, puta, eu vou fazer, mas se eu fazer, e minha palavra? É. E Beleza, eu ganho 10 mil agora, e amanhã? aí você vê a maioria dos políticos que fizeram isso, o final da vida deles. Sim. Você vê onde está Paulo Maluf, você vê onde a maioria de muitos políticos, eles estão pagando nessa terra, porque se paga, eu acredito nisso, se paga. A informação, ainda mais você está mandando informação para muita gente. Eu acredito em Deus, eu acredito em destino, eu acredito em energias. Então, a tua informação, se você olhar lá, você não tem que olhar lá com 40 mil visibilidades, você tem que olhar e falar, caramba, 40 mil pessoas estão me escutando. Eu tenho que ser verdadeiro no que eu estou falando. Sim. Porque você vai poder interferir na vida de muita gente. A coerência e a questão do acreditar, né? A gente volta a dar esperança. Sim. Você olha e fala, puxa, que bom que tem um rapaz ajudando, que bom. Aí você escuta aquela mensagem, muito obrigado, que você falou. Isso aí é maravilhoso. É maravilhoso, as pessoas me procurarem e saberem, tipo assim, que elas podem me procurar para eu ir atrás da praça que vai ser resolvido. Pô, isso é muito gratificante. Em pouco tempo eu fiz isso, tem um ano de jornal. Sim. Um ano de regional. E eu poder trazer esse sentimento pra pessoa, a esperança, sabe? Se ele for lá filmar, vai resolver. Que é o que a gente falou, não devia ser o que era pra acontecer, era pra ser natural. Tudo bem, já que não é, eu faço. E é gratificante. A gente viu expectativa. muita gente começando como você e muita gente desistindo ou mudando o estilo. Justamente por causa do sistema. Você tem que tomar realmente. Você tem que ser forte, cara. Seja forte. É isso que eu tô falando pra você. Seja Sim. forte. Eu tenho poucas pessoas que eu assisto aqui em Catanduva. Você é um. Não me desaponte. Não irei, prometo. Você entendeu? Não me desaponte. Porque aí eu vou xingar você lá embaixo na descrição. Vou falar, ó, pelo amor de Deus, Luiz, não faz isso com a tua vida, não. Mas porque tem que continuar sendo isso daí. Fala o que tá acontecendo. Ponto, acabou. Ô, Luiz, vai lá ver se é mentira. Não é isso? Vai ver se é mentira que eu tô falando. Mas é a maneira de falar tua que é legal. Pelo Sim. menos o meu ponto de vista. E quando a pessoa te critica, como é que você tá aí? Ah, a gente sabe que eu tô fazendo o meu máximo. E a pessoa te elogia? É a mesma coisa, tô fazendo o meu máximo e o meu máximo é entender que eu não sou ninguém sem eles e quem me critica, a gente entende a maldade. E você consegue controlar essa ansiedade do elogio, da depressão, da tristeza, da angústia, momento da câmera? Sim, Você consegue entender que você não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo? Que você não é ninguém, mas você também é alguém para alguém que está escutando? sim. O que eu quero dizer com isso? Você consegue manter a neutralidade na tua alma, tranquilidade? Está conseguindo estudar isso em você? Sim, tô. Pé no chão, que a gente fala. Tô. Esse pé no chão que é difícil. Você consegue organizar hoje? Você só tem 25 anos, velho. É que eu falo que eu tô seguindo um caminho muito bom, assim, ó. Eu tenho 25 anos. Eu tô completamente focado em mim. Então, assim, como a gente falou sobre carreira, negócios, uma dica que eu falo para as pessoas, que é o que eu aprendi e tô seguindo. Pode ser que não sirva para você, mas se servir, tamo junto. Vamos fazer a mesma coisa. Eu não bebo, eu não fumo. Eu vou no psicólogo, não acho isso depreciativo, é uma forma boa ter alguém para conversar. Eu converso com a minha mãe, eu tenho contato com a minha família. Antes de não querer te desapontar, eu não quero desapontar minha mãe. Porque é uma questão de família, né? Perfeito. É uma questão de. Ela me botou no mundo, ela tem fé em mim, ela tem esperança em mim. Antes de não te desapontar, eu não quero desapontar ela. Eu não quero desapontar meu irmão. Então, antes eu bebia, eu fumava, etc. E a partir do momento que eu fui começando a buscar a minha vida, eu fui parando isso. É um gasto totalmente desnecessário. É uma coisa que não faz bem pra ninguém. É claro que você tomar um drink com a sua família é muito diferente dos seus amigos do que você se embebedar ou viver disso ao final de semana. Sair ao sábado e comprar um combo. Você pode viver disso, eu concordo. Só que você tem que entender que pra buscar o seu caminho, não é assim. É mente sã. A mente sã. É focar em si 100%. Eu tô focado em mim. 100%. Eu fui atrás de um psicólogo entendendo que se eu começar a crescer e partir para outro lugar, eu preciso ter alguém de confiança desde a minha base para talvez levar comigo e ter no meu caminho uma estrutura mental, uma saúde mental. Então eu tô cuidando desde agora, que ainda não sou muita coisa, para crescer e o dia que vir a ser, de eu ser algo maior,
eu ter alguém de confiança que me conhece desde sempre para cuidar da minha saúde mental. Porque é o importante. Sem cuidar dela, uma hora eu vou me perder. É bacana você frisar nisso daí, justamente isso, gente. Não é vergonha nenhum, pelo contrário, o psicólogo, as pessoas procuram hoje justamente para alinhar. Você não tem que alinhar o carro, balancear e alinhar o carro, você tem que alinhar a tua vida também, você tem que centralizar tuas emoções, você tem que organizar tuas ideias. E muitas vezes as emoções destroem, né? Eu tô falando de pensamento próprio. Eu Sim. perdi muitas oportunidades pela minha maneira de ser emocional do passado, molecão, tudo, porque a gente agia por impulso, ou a maneira de agir por impulso é uma coisa impressionante e todo mundo faz isso, né? Sim. E aí que tá o psicólogo, às vezes você precisa justamente para ir organizando o teu cérebro, entender quem é você. E esse fator que você falou aí, eu tô focado em mim, é muito importante. Porque aí você consegue identificar onde você tá errando, onde você tá acertando. Se você falou de Se uma maneira conversa, diferente, né? você fala, puxa vida, não precisa, poderia ter falado dessa maneira com o rapaz. Você automaticamente pede desculpa sem que ele fale com você, porque Sim. isso é pensar em você. A pessoa vai falar, pô, ele tá pensando nele, ele é egoísta. Não. Se todo mundo pensasse nele É. mesmo, cara, você pararia de brigar, discutir, É autoconhecimento, é preservação, né? seria mais lógico a vida. Sim. Tá Eu certo? gosto muito da lógica. É. Tá O certo, tá certo, tá racional é errado, tá errado. legal. É porque tá certo, tá errado, tá errado. Precisa arrumar, precisa arrumar, não precisa arrumar, não precisa arrumar. É, a lógica seria lógica, mas ela é muito complexa nesse mundo atual nosso. Muito, é muito difícil trabalhar na lógica. A emoção, ela domina porque a emoção é dopamina, né? É, é isso mesmo. E quando você fala que você tá Correr e pensando mais em tal. você, as pessoas acreditam que você tá sendo mais egoísta. É. E a pessoa prefere cuidar da vida do outro e não prefere cuidar da própria vida, que internamente precisa ser cuidada. O emocional que eu gosto de falar é seja emotivo, emocional com quem você ama. Sua mulher, Sim, seus amigos, seja louco, seja feliz com eles. Mas na sua carreira tem que ter a limiar da loucura e do equilíbrio, não sim. dá. Mas agora no amor, pode ser louco no amor, pode amar loucamente. Isso não é um demérito. Assim, quando a gente fala do racional que a gente tá falando aqui, não é pra você ser um doutor Enéas da vida e ser totalmente cientista e ser totalmente focado em fatos. É o equilíbrio. Que bom. Então a gente tem que ter os fatos, tem que ter o conhecimento de si, mas tem que saber amar e ser humano ao mesmo tempo. Então é aí que entra o psicólogo, é aí que entra o conhecer a si. Não é uma forma egoísta de viver. É o melhor. Porque você conhecendo você mesmo, você sabe o que você não quer passar pro outro, sabe? É legal, eu gosto dessa vertente de pensar em si desde cedo. Que bom, que bom. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando do bate-papo aí. Nós estamos falando com o Luiz Olavo. Tem sonhos, tem metas, tá indo, tá concretizando e atua. Vai pra cima, acredite mais em você. E aproveitando também, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, mandar um abraço para Merlin Brindes, a Mercaverde Consultoria em Marketing, a Netflix, o Regional, a Vox FM e os Refrigerantes De Vito. Quer fazer parte do programa? Entre em contato com a gente, o telefone está aqui embaixo, fala com a nossa equipe, conheça o nosso site, caféconzaque.com.br. Siga nossas páginas, Café com Zaque, em todas as plataformas e redes sociais aí, valeu? Luiz, cara, que bacana, cara. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Nós falamos em temas, a gente fala bastante coisa com pouco tempo, né? E Sim. poderia ter bastante tempo para falar mais, mas o pessoal não aguenta ficar falando muito. Mas foi legal, cara, entender a tua idade, a tua maneira, o teu pensamento, o jornalismo dentro de você, a postura que você quer adotar no jornalismo. E isso é muito válido até quem está escutando. Para tentar um dia carreira de jornalismo, porque eu acho que nunca vai acabar. O bom jornalista nunca vai acabar. É, não. Isso eu acredito nisso. É isso. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem final aí para teus amigos, pros teus inimigos, pro jornalismo em si, para todo mundo. Bom, vou falar para essa câmera aqui. Minha mensagem final é nunca, o que eu vivo isso, nunca ignorar ninguém e nunca duvidar de si mesmo. Então, o livro da vida são as pessoas que vivem ela. Quanto mais você conversa com alguém, quanto mais você se abre, mais você confia em você, mais você cresce. Quando você ignora as pessoas, tem preconceitos, não fala, você deixa de aprender. Então, eu acho que eu tô onde eu tô hoje porque eu me deixei viver, ouvi muito as pessoas, aprendi muito com as pessoas e entendi que não importa se a pessoa mora na rua ou numa casa de 10 milhões, todos têm uma coisa para te ensinar. Então é isso que faz a gente crescer. E lembrando, saúde mental não é demérito. Pode ir atrás.
Muito bem. Ó, essa plaquinha do Café com Zac é tua, vou deixar pra você lembrar e marcar mais uma trajetória do café aqui, mais alguém que veio aqui completar. Eu falo que toda vez que vocês sentam aqui, eu tô lendo um livro. Eu já li centenas de livros. Eu acho que é a melhor maneira e postura de eu tentar identificar. Eu brinco que ou eu procurava um psicólogo ou eu fazia um podcast. Eu montei um podcast porque ali, quando você começa a entender as dificuldades de todo mundo, os defeitos de todo mundo, as dores de todo mundo, e começa a perceber que você também tem, você põe o pé no chão e fala, gente, todo mundo sofre, todo mundo é feliz, todo mundo é triste, todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma história triste. Todo mundo, cara. Então para de olhar só pra tu e falar assim, nossa, eu sou um cara sofrido. Não, cara, tem muita gente sofrendo, tem muita gente feliz. O que importa é isso que você tá falando, é pensar em você mesmo no sentido de auto se conhecer e evoluir. Melhorar pra si e melhorar pra sociedade. Diariamente. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço você ter vindo aqui, muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Eu agradeço vocês aí, obrigado pela audiência. Siga a nossa página, curta, assista os programas, marque para os teus amigos, não custa nada. Pelo contrário, vai ajudar muita gente, principalmente o programa a continuar. É isso. Obrigado, Luiz. Obrigadão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio concluído com sucesso. Vem com o Café com Zac. Café com Zac é falando de negócio. Valeu, abraço.